France was politically organized in something called the estates. The first estate was the clergy, the second estate was the nobility, and the third estate was everyone else. And by contemporary reckoning, the first two estates occupied 3% of the population, and the third estate 97% of the population. A lot of people felt it was very unfair for this third estate, which was most of the population, to only have 1/3 of the deputies. They felt it was very unfair that this should be a three-chamber parliament, where two chambers, the nobility and the clergy, could always outvote the commoners. Vai. Oi, gente! Oi, gente! Hoje a gente vai estudar a Revolução Francesa. Vamos lá, A gente vai começar. Ó, pelo que eu lembre, tudo começou quando Luís XVI ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais para solucionar aquela crise financeira que estava ocorrendo na França. Naquela época, a votação poderia ser feita de duas maneiras, ou por Estado ou por cabeça. Não houve consenso. Não houve consenso. A burguesia, então, nessa época, ela vai exigir a Convenção Nacional e uma nova Constituição. Luís XVI, de início, gente, ele aceita a Convenção Nacional, mas depois ele manda soldados invadir Versalhes. Contraditório. Aí o povo ficou enfurecido. Como ele ficou enfurecido, eles invadiram a Bastilha em julho de 1789. A Bastilha, só para lembrar, era a prisão da monarquia francesa. E a queda da Bastilha foi um símbolo da Revolução Francesa. Paralelamente a isso, os camponeses eles invadiam as propriedades dos nobres nos campos, queimavam, e os nobres ficaram com medo e eles fugiam, e esse episódio ficou conhecido como Grande Mito. Aí, a Revolução Francesa foi dividida em 3 fases principais. A primeira era da Assembleia Nacional Constituinte, a segunda da Convenção e a terceira era do Diretório. Isso. Então, mas aqui tá falando que ela aconteceu em 1789, a primeira fase, e em 1791 também. A Assembleia Nacional Constituinte foi inaugurada com o objetivo de criar uma Constituição. Foi criada também a Declaração de Direitos de Homens e do Cidadão, que defendia a liberdade e a igualdade jurídica. A Constituição de 1791, ela estabelece igualdade relativa porque era baseada no sufrágio censitário. Essa legislação não mantinha os interesses da burguesia, certo? E aí, a Áustria e a Prússia, elas tentam invadir a França e chegam até Paris. A Assembleia dá armas de fogo para a população e afasta o perigo externo. E a chamada Comuna de Paris, ela decreta o fim do absolutismo e proclama a República. Acabou. Boa noite! A fase da Convenção Nacional foi considerada a mais radical, dividida pelos jacobinos da esquerda, que eram formados pelos ricos e mais influentes. Como seus opositores estavam os girondinos, à direita, os defensores da burguesia, na qual não tinha representatividade na Assembleia. Com eles, juntamente, Cordeliers, constituindo uma população pobre e dividida por pequenos comerciantes. Por fim, São Culotte sendo os mais radicais e tendo componentes operários e camponeses, com o objetivo de conseguir uma representatividade política, se rebelaram exigindo a democracia direta, com revoltas na rua. Os jacobinos assumem o poder tendo como líder Robespierre. Seu governo traz medidas como o Comitê de Salvação Pública, que julgava e condenava opositores, desagradando assim a esquerda e a alta burguesia. Como consequência, perdendo bases políticas e o apoio da massa. Revoltados pela morte de Hebert e Danton, período conhecido como Fase do Terror. Com isso, estimulando os girondinos a lançarem um golpe de Estado contra os jacobinos, tomando poder. É a época denominada Reação Termidoriana. Boa noite. A terceira fase da Revolução Francesa é o Diretório. Essa fase caracteriza-se pelo governo dos girondinos. É uma fase conservadora e que marca a aliança entre o exército e o governo para controlar o caos urbano e no campo.
Mas o professor, foi nessa época que criaram uma Constituição, não foi? E Napoleão tomou o poder? Exatamente isso. E você sabe por que o governo foi entregue a Napoleão? Porque ele era um general que estava se tornando muito famoso e influente por conta das vitórias em guerras externas. Além do mais, ele tinha muita pouca idade para a grande fama. 5 anos de estagnação passariam antes que o poder de novo se consolidasse nas mãos de um único homem, Napoleão Bonaparte. Historiadores discordam sobre o fim da Revolução. Alguns acham que ela morreu com a ascensão de Napoleão. Outros creem que ela se estendeu até o século XIX e mais além. The first and enduring model of a people taking its destiny into its own hands. The idea that the subjects of the oldest, the most established, the most glorious monarchy in Europe could decide to rewrite history is something Isn't progress possible? All of that will eventually undermine todos foram às ruas e derrubaram um grande símbolo do absolutismo da França, a Bastilha. A Bastilha? Sim, e isso foi um marco na Revolução dos Franceses. Enquanto isso, o pessoal no campo tacaram fogo na cara do nome. Era o grande medo. Em 1791, a Constituição estabeleceu liberdade e igualdade. Pura lorosa, o povo continuava dividido. Como se já não fossem muitos problemas, a Constituição estava invadindo o país mais uma vez. O povo foi justo. Dessa vez, defender a França chamada Comuna de Paris. O povo saiu vitorioso e quer botar um fim na monarquia. Foi aí que veio o terror. Os jacobinos com direitos masculinos, todos por um ideal. Tipo os mosqueteiros? Não, pouquinho. Ideais diferentes, né? Pois foi um momento de excitação dos girondinos para os jacobinos invadirem o poder do Robespierre, o poderoso chefão da parada. Mas peraí, Luís XVI. Ah, essa altura o rei já perdeu a cabeça com tantos problemas. Aliás, não só ele perdeu a cabeça. Com a criação do Conselho de Salvação Pública, a coisa ficou feia.